O poder da palavra falada. Por Florence Scovel Shinn. Este livro é um compêndio das notas da Sra. Shinn, reunidas por um estudante, publicadas póstumamente em 1945. Prefácio. Escrito por M. Fox. Florence Scovel Shinn ensinou metafísica em Nova York por muitos anos. Suas reuniões eram bem frequentadas, e assim ela era o meio de levar a mensagem a um número considerável de pessoas. Seus livros tiveram uma ampla circulação não apenas na América, mas no exterior. Eles parecem ter o dom de encontrar o caminho para lugares remotos e inesperados na Europa e em outras partes do mundo. De vez em quando encontramos alguém que chegou à verdade ao encontrar um livro de Florence no local mais improvável. Um segredo de seu sucesso era que ela sempre foi ela mesma, coloquial, informal, amigável e bem-humorada. Ela nunca procurou ser literária, convencional ou impressionante. Por esta razão, ela apelou para milhares que não teriam levado a mensagem espiritual através das formas mais conservadoras e dignas, ou estavam dispostos a ler, pelo menos no começo, os livros metafísicos padrão. Ela mesma era muito espiritual, embora isso geralmente estivesse escondido atrás de uma questão de fato, e de um tratamento despreocupado de seu assunto. A abordagem técnica ou acadêmica não era para ela. Ela ensinou por exemplos familiares, práticos e cotidianos. Ela tinha sido por profissão uma artista e ilustradora de livros, antes de se tornar uma professora da verdade, e pertencia a uma antiga família da Filadélfia. Ela deixou uma coleção de notas e memorandos que foram feitos no presente livro, que tem a ampla circulação. Capítulo 1 – Armas que não conheces. Eu tenho armas que você não conhece. Eu tenho meios que você não conhece. Eu tenho canais que você não conhece. Armas misteriosas, meios misteriosos, canais misteriosos. Pois Deus opera de maneiras misteriosas suas maravilhas para realizar. O problema com a maioria das pessoas é que elas querem saber o caminho e os canais de antemão. Eles querem dizer à Suprema Inteligência exatamente como suas orações devem ser respondidas. Elas não confiam na sabedoria e engenhosidade de Deus. Elas oram, dando à inteligência infinita direções definidas sobre como trabalhar, limitando assim o Santo de Israel. Jesus Cristo disse: quando você orar, creia que você tem. O que poderia ser mais simples ou direto? Torne-se como uma criancinha se você quiser entrar no reino. Podemos parafrasear as Escrituras e dizer: tenha a expectativa de uma criancinha e suas orações serão respondidas. Uma criança espera com alegria por seus brinquedos no Natal. Dou a ilustração do menino que pediu um tambor de Natal. A criança não fica acordada à noite agonizando sobre seu tambor imaginando se ele vai conseguir. Ele vai para a cama e dorme profundamente. Ele pula da cama de manhã pronto para o dia feliz que tem pela frente. Ele olha com admiração para o que está diante dele. O adulto passa a noite sem dormir agonizando com seu problema. Em vez de um tambor, ele falou por uma grande soma de dinheiro. Ele não consegue pensar em nenhuma maneira de vir, e fica se perguntando se chegará a tempo. Ele lhe dirá que tem perfeita fé em Deus, mas gostaria de saber mais sobre o canal e como deve ser feito. A resposta vem: eu tenho armas que você não conhece. Meus modos são engenhosos, meus métodos são seguros. Confie em mim, entregue seus caminhos a mim. Comprometendo seus caminhos ao Senhor parece muito difícil para a maioria das pessoas. Significa, é claro, seguir a intuição, pois a intuição é o caminho mágico, o caminho mais curto para a sua manifestação. A intuição é uma faculdade espiritual acima do intelecto. É a voz mansa e delicada comumente chamada de palpite, que diz: este é o caminho,
andai nele. Refiro-me à intuição muitas vezes, pois é a parte mais importante do desenvolvimento espiritual. É a orientação divina. É o Deus interior, é o olho que vigia Israel e nunca cochila ou dorme. Com ele, nada é importante. Reconhece-me em todos os teus caminhos e tornarei claro o teu caminho. Lembre-se, não despreze o dia das pequenas coisas, o dia de eventos aparentemente sem importância. É muito difícil para uma pessoa que sempre seguiu a mente racional, de repente seguir a intuição, especialmente pessoas que têm, como chamam, hábitos regulares. Eles estão acostumados a fazer a mesma coisa todos os dias no mesmo horário. Refeições como um relógio. Eles acordam em um determinado horário, e vão para a cama em um determinado horário. Qualquer desvio os perturba. Temos o poder de escolha, podemos seguir o caminho mágico da intuição, ou o longo e difícil caminho da experiência, seguindo a mente racional. Seguindo o superconsciente, alcançamos as alturas. Na intuição, estão as imagens da eterna juventude e da vida eterna, onde a própria morte é vencida. Temos o poder de impressionar a mente subconsciente com a imagem da eterna juventude e da vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente poder sem direção, realiza a ideia, e temos nossos corpos transmutados no corpo que nunca pode morrer. Vemos essa ideia parcialmente expressa no filme, O Horizonte Perdido. Shangri-La era uma imagem simbólica do mundo do maravilhoso, onde todas as condições são perfeitas. Existe um protótipo espiritual de seu corpo e assuntos. Eu o chamo de projeto divino, e este projeto divino é uma ideia perfeita em sua mente superconsciente. A maioria das pessoas está longe de expressar a ideia divina de seus corpos e assuntos. Eles estamparam as imagens contrárias de doença, velhice e morte no subconsciente, e ele executou cuidadosamente suas ordens. Agora devemos dar uma nova ordem. Deixe-me agora expressar a ideia divina em minha mente, corpo e assuntos. Se você impressionar o subconsciente repetindo essa afirmação, ficará surpreso com as mudanças que logo ocorrerão. Você será bombardeado por novas ideias e novos ideais. Uma mudança química ocorrerá em seu corpo. Seu ambiente mudará para melhor, pois você está se expandindo rapidamente para o plano divino, onde todas as condições são permanentemente perfeitas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmos, capítulo 24, versículo 7. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, ou Lei, forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Agora lembre-se, a Bíblia está falando sobre pensamentos e estados de consciência. Aqui está uma imagem das ideias perfeitas da mente superconsciente, precipitando-se em sua mente consciente. Portões e portas são levantados, e o Rei da Glória entra. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Este Rei da Glória tem armas que você não conhece, e põe em fuga o exército dos alienígenas, os pensamentos negativos entrincheirados em sua consciência por incontáveis eras. Esses pensamentos negativos sempre derrotaram a manifestação do desejo do seu coração. Eles são as formas pensamento que você construiu em seu subconsciente, pensando constantemente nos mesmos pensamentos. Você construiu uma ideia fixa de que a vida é dura e cheia de decepções. Você encontrará esses pensamentos como experiências concretas na vida, pois da imaginação do coração vêm as questões da vida. Meus caminhos são caminhos de prazer. Todos nós devemos construir na consciência uma imagem de paz, harmonia e beleza, e algum dia ele vai empurrar-se para a visibilidade. A ideia divina de sua vida muitas vezes surge em sua consciência como algo bom demais para ser verdade.
Pouquíssimas pessoas cumprem seus destinos. Destino significa o lugar que você estava destinado a preencher. Estamos totalmente equipados para o plano divino de nossas vidas. Somos mais do que iguais em todas as situações. Se pudéssemos obter de volta a compreensão dessas palavras, as portas se abririam e os canais seriam desobstruídos. Poderíamos realmente ouvir o zumbido da atividade divina, pois estaríamos ligados à inteligência infinita que não conhece derrota. As oportunidades viriam até nós de lugares inesperados. A atividade divina operaria em e através de todos os nossos assuntos, e a ideia divina aconteceria. Deus é amor, mas Deus é lei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O Dr. Ernest Wilson me disse que seu primeiro conhecimento da verdade veio através da leitura de um livro de Ralph Waldo Emerson chamado Concentração é o segredo da força. Concentração significa absorção amorosa. Vemos crianças amorosamente absortas em suas brincadeiras. Só podemos ter sucesso numa linha que nos interessa muito. Grandes inventores nunca se aborrecem com seu trabalho, ou não produziriam grandes invenções. Nunca tente forçar uma criança a ser algo que ela não quer ser. Ele só vai provar um fracasso. O primeiro começo para o sucesso é estar feliz por ser você mesmo. Tantas pessoas estão entediadas por si mesmas. Eles não têm autoconfiança e estão sempre desejando ser outra pessoa. Quando eu estava em Londres, vi um homem na rua vendendo uma música nova, que se chamava Estou me divertindo até a morte, esse sou eu. Achei que era uma ideia maravilhosa. Comece por estar feliz por você ser você mesmo. Então você pode expandir rapidamente para o plano divino de sua vida, onde você cumpre seu destino. Você pode ter certeza de que o plano divino de sua vida lhe dará a satisfação perfeita. Você não vai mais invejar ninguém. As pessoas muitas vezes ficam impacientes e desanimadas. Me inspirei lendo no jornal sobre Omaha, o famoso cavalo de corrida. O artigo dizia: Omaha tem que correr 1,5 km antes de começar a andar. Há, sem dúvida, muitos Omahas no mundo, mas eles podem entrar em seu passo espiritual e ganhar a corrida, num piscar de olhos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te na lei e ela te concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se na lei significa gostar de fazer uma realização. Gostar de confiar em Deus significa ser feliz em seguir suas orientações intuitivas. A maioria das pessoas diz: ó meu Deus, eu tenho que manifestar dinheiro novamente, ou ó meu Deus, meus palpites me deixam tão nervoso que não tenho coragem de segui-los. As pessoas gostam de jogar golfe e tênis. Por que não podemos gostar de jogar o jogo da vida? É porque estamos jogando com forças invisíveis. Com golfe ou tênis eles têm bolas que podem ver, e um gol que é visível a olho nu, mas quão mais importante é este jogo da vida? O objetivo é o plano divino de sua vida, onde todas as condições são permanentemente perfeitas. Em todos os teus caminhos, reconheça-o, e Ele tornará claros os teus caminhos. Cada momento que pudermos nos conectar com a intuição, nos dará uma pista tão definida quanto uma placa de sinalização. Tantas pessoas estão levando vidas tão complicadas, porque estão tentando pensar nas coisas em vez de intuir a saída. Conheço uma mulher que diz ter um conhecimento profundo da verdade e sua aplicação, mas no minuto em que tem um problema, ela raciocina, pesa e mede a situação. Nunca é resolvido. A intuição voa pela janela quando a razão bate à porta. A intuição é uma faculdade espiritual, o superconsciente, e nunca se explica. Veio uma voz diante de mim, dizendo: este é o caminho, andai nele. Alguém me perguntou se a mente racional alguma vez foi boa.
a mente racional deve ser redimida. Confie na lei espiritual e será dado a você. Sua parte é ser um bom receptor, prepare-se para sua bênção, regozije-se e agradeça, e acontecerá. Eu tenho armas que você não conhece, eu tenho maneiras que irão surpreendê-lo. Capítulo 2 Eu te dou poder. A dádiva de Deus ao homem é poder, poder e domínio sobre todas as coisas criadas, sua mente, seu corpo e assuntos. Toda infelicidade vem da falta de poder. O homem se imagina fraco e vítima das circunstâncias, alegando que condições sobre as quais ele não tinha controle causaram sua derrota. O homem por si mesmo é, de fato, vítima das circunstâncias, mas ligadas ao poder de Deus todas as coisas são possíveis. Através de um conhecimento da metafísica estamos descobrindo como isso pode ser feito. Pela sua palavra você contata este poder. Então, milagrosamente, todo fardo é retirado e toda batalha é vencida. A vida e a morte estão no poder da língua. Observe suas palavras com toda a diligência. Você está continuamente colhendo os frutos de suas palavras. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder e domínio sobre as nações. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Superar significa vencer todas as dúvidas, medos e vibrações negativas. Um homem com perfeita paz e equilíbrio perfeito, cheio de amor e boa vontade, poderia dissolver todas as vibrações negativas. Eles derreteriam como neve sob o sol. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder para trazer o céu à terra. Agradeçamos que isso esteja acontecendo agora, pois o mal é irreal e não deixa mancha. Este poder de Deus está dentro de você, sua mente superconsciente. É o reino da inspiração, revelação e iluminação. É o reino dos milagres e maravilhas. Mudanças rápidas e aparentemente impossíveis acontecem para o seu bem. Uma porta se abre onde não havia portas. O suprimento aparece de canais ocultos e inesperados, pois Deus tem armas que vocês não conhecem. Para trabalhar com o poder de Deus você deve dar-lhe o direito de passagem e aquietar a mente racional. No instante em que você pergunta, a inteligência infinita conhece o caminho da realização. A parte do homem é regozijar-se e dar graças, e agir à sua fé. Uma mulher muito conhecida na Inglaterra contou sobre esta experiência. Ela estava pedindo, com grande sentimento, uma compreensão de Deus. Estas palavras lhe vieram: haja como se eu fosse, e eu sou. É exatamente o que eu digo, repetidas vezes, somente a fé ativa impressiona o subconsciente, e a menos que você impressione o subconsciente, não há resultados. Agora vou dar um exemplo para mostrar como a lei funciona. Uma mulher veio a mim cujo desejo do coração era seu casamento certo e um lar feliz. Ela gostava muito de um certo homem, mas ele era uma pessoa muito difícil. Depois de ter mostrado a ela toda a atenção e devoção, ele mudou de repente e saiu de sua vida. Ela estava infeliz, ressentida e desanimada. Eu disse: agora esta é a hora de se preparar para o seu lar feliz. Compre pequenas coisas para ele como se você não tivesse um minuto de sobra. Ela ficou bastante interessada em comprar coisas para seu lar feliz, quando todas as aparências eram contra. Então eu disse: você terá que se aperfeiçoar na situação, e se tornar imune a todo ressentimento e infelicidade. Dei-lhe a declaração: agora estou imune a toda mágoa e ressentimento, meu equilíbrio é construído sobre uma rocha, o Cristo interior. Eu disse: quando você estiver imune a toda mágoa e ressentimento, este homem será dado a você ou seu equivalente. Demorou muitos meses, quando uma noite ela veio me ver e disse: eu só tenho os sentimentos mais gentis e amigáveis por este homem.
Se ele não for a seleção divina, eu ficaria feliz sem ele. Não muito tempo depois, ela encontrou o homem. Ele estava tão arrependido pela maneira como agiu. Ele implorou que ela o perdoasse. Não muito tempo depois, eles se casaram e um lar feliz se manifestou, construído em torno de sua fé ativa. Seus únicos inimigos estão dentro de você. Os inimigos da mulher estavam magoados e ressentidos. Eles são de fato serpentes e escorpiões. Muitas vidas foram destruídas por esses dois inimigos. Em harmonia com o poder de Deus, toda oposição desapareceu da vida desta mulher. Nada poderia, de forma alguma, machucá-la. Pense no que isso significa, ter uma vida livre de todas as experiências infelizes. Isso é feito através de um contato consciente com o poder de Deus a cada instante. Muitas vezes na Bíblia, a palavra poder é mencionada, lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá poder para obteres riquezas. Uma pessoa com uma consciência rica atrai riquezas. Uma pessoa com uma consciência pobre atrai a pobreza. Eu tenho visto pessoas nesta verdade, surgirem da falta e limitação, ligando-se com o poder de Deus interior, não dependendo do externo. Confiar em Deus lhe dá poder irresistível, pois somente esta inteligência suprema conhece o caminho da realização. Confie em mim e eu farei acontecer. Tudo que o conhecimento da verdade pode nos trazer, é saber que Deus é o único poder. Um poder, uma presença, um plano. Quando você tem a ideia fixa de que existe apenas um poder no universo, o poder de Deus, toda aparência do mal desaparecerá do seu mundo. Ao obter uma demonstração, devemos reconhecer apenas um poder. O mal vem das próprias imaginações vãs do homem. Retire todo o poder do mal, e ele será impotente para ferir. Vou dar-lhe um exemplo que mostra o funcionamento da lei. Eu estava em um restaurante com uma amiga que derramou algo em seu vestido. Ela tinha certeza que deixaria uma mancha. Eu disse, vamos dar-lhe um tratamento. Eu fiz a declaração, o mal é irreal e não deixa mancha. Eu disse, agora, não olhe, deixe para a inteligência infinita. Em cerca de 1 hora demos uma olhada e não havia a menor mancha. O que é verdade para uma pequena coisa é verdade para uma grande coisa. Você pode usar essa declaração por infortúnios ou erros passados, e de uma forma ou de outra, sob a graça, os efeitos desaparecerão, eles não deixarão nenhuma mancha. Muitas pessoas estão usando o poder pessoal em vez do poder de Deus, o que sempre traz uma reação infeliz. O poder pessoal significa forçar a vontade pessoal. Vou dar o exemplo de uma mulher que conheci há muito tempo. Ela se casou com um homem que trabalhava em um jornal desenhando histórias em quadrinhos. Seus desenhos exigiam um conhecimento de gírias, que ele usava em todas as ocasiões. Ela decidiu que ele deveria cultivar sua mente e ler os clássicos. Eles se mudaram para uma cidade universitária para que ele pudesse ir para a faculdade. Ela insistiu que ele fosse para a faculdade. Ele resistiu um pouco no começo, depois passou a gostar. Logo ele estava mergulhado nos clássicos. Ele não falava nada além de Platão e Aristóteles. Ele queria comida cozinhada do jeito que eles cozinhavam, e comer a comida simples que eles comiam. Sua vida havia se tornado um pesadelo. Depois disso, ela nunca tentou mudar as pessoas. A única pessoa a mudar, é você mesmo. À medida que você muda, todas as condições ao seu redor mudarão. As pessoas vão mudar. Quando você não é perturbado por uma situação, ela cai por conta própria. Sua vida é retratada pela soma total de suas crenças subconscientes. Onde quer que você vá, você leva essas condições com você. Use a afirmação:
Sou forte no Senhor e na força do seu poder. Estou apoiado por incontáveis hostes de poder. Poder significa domínio, e domínio significa controle. O homem controla as condições pelo conhecimento da lei espiritual. Suponha que seu problema seja falta ou limitação. Sua necessidade urgente é o abastecimento. Conecte-se com este poder divino interior e agradeça por seu suprimento imediato. Se você estiver muito próximo da situação, se estiver cheio de dúvidas e medos, vá a um praticante para obter ajuda, alguém para ver claramente para você. Um homem me disse enquanto estava em um centro da verdade em Pittsburgh, que ouviu pessoas falando sobre mim e disse: "Quem diabos é Florence Scovel Shinn?" Alguém respondeu: "Ah, ela escreveu o jogo da vida. Se você escrever para ela, ela lhe dará um milagre." Ele disse que prontamente me escreveu e conseguiu uma manifestação. Jesus Cristo disse: "Quando 2 de vocês concordarem, será feito." Não hesite em pedir ajuda se não conseguir ver claramente o seu bem. Jesus Cristo viu claramente para as pessoas que curou. Ele não lhes disse para se curarem. Claro, você pode chegar ao estado em que você não precisa de nenhuma ajuda, quando você tem a ideia fixa de que o poder de Deus é o único poder, e que o plano de Deus é o único plano. Não podemos tomar as bênçãos da inteligência infinita, elas devem nos ser dadas. A parte do homem é ser um receptor agradecido. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tu fizeste ter domínio sobre as obras das tuas mãos, e puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, e os animais dos campos. Esta é a ideia de Deus sobre o homem, mas a ideia que o homem tem de si mesmo é de limitação e fracasso. É apenas em um grande momento que o homem parece elevar-se ao seu poder e domínio. Só quando nos deparamos com uma situação de carência, de repente, expressamos o poder que já nos foi dado. Conheço pessoas que geralmente estão nervosas e ansiosas para se tornarem equilibradas e poderosas, quando confrontadas por uma grande situação. Ouve, ó Israel! Não tens necessidade de lutar, fica parado e vê a salvação do Senhor. As pessoas costumam perguntar: o que significa ficar parado, não fazer nada? Ficar parado significa manter o equilíbrio. Eu disse a um homem que estava tenso e ansioso: acalme-se e veja a salvação do Senhor. Ele respondeu: que coisa, isso me ajudou muito. A maioria das pessoas está se esforçando demais. Eles carregam seus fardos e lutam suas batalhas, e portanto, estão sempre em turbulência e nunca conseguem o que chamamos de manifestação. Fique de lado e veja a salvação do Senhor. Israel, você nunca vencerá esta batalha lutando, deixe-a inteiramente para mim, e ela será dada a você. Seguindo o caminho mágico da intuição, você escapa de todas as complicações e atritos, e vai direto para a sua manifestação. Lembre-se que nos é dito para não desprezar o dia das pequenas coisas. É um grande erro pensar que qualquer coisa não é importante. Eu estava indo a uma loja para comprar 2 artigos. Na minha vizinhança há 2 lojas, uma cara e outra onde todas as coisas são um pouco mais baratas, mas os artigos são exatamente os mesmos. A mente racional disse: vá para o lugar mais barato, mas a intuição disse: vá para o lugar caro. Claro, eu segui esse caminho mágico. Eu disse ao funcionário o que eu queria. Ele disse: os 2 artigos são vendidos hoje pelo preço de um, porque estão anunciando um dos produtos. Então a intuição me levou ao lugar e ao preço certos. A diferença de preço foi de apenas 50 centavos, mas a intuição sempre cuida de nossos interesses. Se eu estivesse tentando comprar algo barato,
teria ido a outra loja e pago o dobro. Aprenda com as pequenas coisas, e você estará pronto para lidar com as grandes. Estudando atentamente as Escrituras, descobrimos que o dom de Deus para o homem é o poder. As coisas e condições seguem automaticamente. Deus dá ao homem poder para ficar bom. Ele dá ao homem poder sobre os elementos. Ele dá poder ao homem para curar doenças e expulsar demônios. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Percebamos que esse poder invencível está ao alcance de todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então encontramos que a palavra liga o homem à onipotência. Esta inteligência suprema é mais do que igual a levantar todos os fardos e lutar em todas as batalhas. Todo o poder me é dado para trazer meu céu sobre minha terra. Capítulo 3. Seja forte, não tema. O medo é o único adversário do homem. Você enfrenta a derrota sempre que está com medo. Medo da falta. Medo de falhar. Medo da perda. Medo da personalidade. Medo de críticas. O medo rouba de você todo o poder, pois você perdeu seu contato com a força universal. Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? O medo é a fé invertida. É a fé virada de cabeça para baixo. Quando você está com medo, você começa a atrair a coisa que teme. Você está magnetizando. Você fica hipnotizado pelo pensamento de raça quando está com medo. Daniel não se perturbou porque sabia que seu Deus era mais forte que os leões. Seu Deus fez os leões tão inofensivos quanto gatinhos, então caminhe até seu leão o mais rápido possível, e veja por si mesmo. Talvez, durante toda a sua vida, você tenha fugido de algum leão em particular. Tornou sua vida miserável e seu cabelo grisalho. Uma cabeleireira uma vez me disse que conhecia uma mulher, cujos cabelos grisalhos voltaram à sua cor natural quando ela parou de se preocupar. Uma mulher me disse durante uma entrevista: não estou nem um pouco com medo, mas me preocupo muito. Medo e preocupação são gêmeos, e são a mesma coisa. Se você fosse destemido, suas células de preocupação estariam secas. Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Acho que o medo mais prevalente é o medo da perda. Talvez você tenha tudo que a vida pode dar, mas arrasta o velho leão da apreensão. Você o ouve rosnar: é bom demais para ser verdade, não pode durar. Se ele chamar sua atenção, você pode se preocupar. Muitas pessoas perderam o que mais valorizavam na vida. Isso porque invariavelmente eles temem a perda. A única arma que você pode usar contra seus leões é a sua palavra. Sua palavra é sua varinha, cheia de magia e poder. Você acena com sua varinha sobre seu leão e o transmuta em um gatinho. Mas o leão continuará sendo um leão a menos que você caminhe até ele. Você pode muito bem perguntar: como vamos até leões? Moisés disse ao seu povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodos, capítulo 14, versículos 13 e 14. Que arranjo maravilhoso! A inteligência infinita conhece a saída. A inteligência infinita sabe onde está a oferta, para cada demanda. Mas devemos confiar nela, manter nosso equilíbrio e dar-lhe o direito de passagem. Tantas pessoas têm medo de outras pessoas. Elas fogem de situações desagradáveis, então é claro que a situação corre atrás delas.
O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? O 27º Salmo é um dos salmos mais triunfantes. Também é rítmico e musical. O escritor percebeu que nenhum inimigo poderia prejudicá-lo, pois o Senhor era sua luz e sua salvação. Agora lembre-se, seus únicos inimigos estão dentro de você. A Bíblia está falando dos pensamentos do inimigo, suas dúvidas, medos, ódios, ressentimentos e pressentimentos. Cada situação negativa em sua vida é um pensamento cristalizado, foi construído a partir de suas próprias imaginações vãs. Mas essas situações não suportam a luz da verdade. Então, você enfrenta a situação sem medo, dizendo: o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? Jesus Cristo foi o maior dos metafísicos, e nos deu regras definidas para controlar as condições através da palavra e do pensamento. Tu me fizeste mais sábio do que meus inimigos. Em primeiro lugar, você deve ser mais sábio do que seus pensamentos inimigos, o exército dos alienígenas. Você deve responder a cada pensamento negativo com uma palavra de autoridade. O exército de alienígenas gritará: os negócios são monótonos e o dinheiro é escasso. Imediatamente você responde: meu suprimento vem de Deus, e agora aparece como cogumelos da noite para o dia. Não há tempos difíceis no reino. Você pode ter que manter isso por um bom tempo, como a canção dos gafanhotos, e repetir a afirmação até você acreditar. Finalmente você vence, pois a verdade deve prevalecer e você pôs em fuga o exército dos alienígenas. Então, quando você está desprevenido, o exército dos alienígenas recomeça, você não é apreciado, você nunca será um sucesso. Você responde imediatamente: Deus me aprecia, portanto o homem me aprecia. Nada pode interferir no meu sucesso divinamente planejado. Finalmente, o exército dos alienígenas é dissolvido e dissipado, porque você não lhe dá atenção. Você deixou os alienígenas morrerem de fome. Acabe com os pensamentos de medo, não dando a eles sua atenção e agindo com sua fé. O leão extrai sua ferocidade do seu medo, seu rugido está nos tremores do seu coração. A missão de Jesus Cristo era despertar as pessoas. Desperta tu que dormes. As pessoas dormiam no sonho adâmico dos opostos. Falta, perda, fracasso, pecado, doença e morte, pareciam realidades para eles. A história de Adão é que ele comeu da árvore da ilusão e caiu em um sono profundo. Nesse sono profundo ele imaginou em vão o bem e o mal. Bernard Shaw, em seu livro De Volta a Matusalém, diz: Adão inventou o assassinato, o nascimento e a morte e todas as condições negativas. Foi o desenvolvimento da mente racional. Claro, Adão significa mente genérica. No estágio do Jardim do Éden, o homem funcionava apenas no superconsciente. O que quer que ele desejasse ou exigisse estava sempre à mão. Com o desenvolvimento da mente racional veio a queda do homem. Ele raciocinou em falta, limitações e fracasso. Ele ganhou seu pão com o suor do rosto, em vez de ser divinamente provido. A mensagem de Jesus Cristo era trazer as pessoas de volta à quarta dimensão, a consciência do Jardim do Éden. No capítulo 14 de João encontramos o resumo de todos os seus ensinamentos. Ele chamou de o Evangelho, que significa boas novas. Com incrível simplicidade e franqueza, ele disse ao povo que se eles pedissem, crendo, eles receberiam, atribuindo o poder sempre ao Pai interior. Deus é o doador, o homem o receptor. Esta inteligência suprema supre o homem com tudo o que ele deseja ou requer. Esta foi certamente uma doutrina para acordar as pessoas. Ele provou suas declarações com milagres e maravilhas.
Um dos milagres mais dramáticos foi a cura do homem que era cego de nascença. Os opositores de Jesus questionaram o homem, esperando encontrar algo contra ele. Mas o homem dizia apenas: todavia, uma verdade eu sei, antes eu era cego, agora posso ver. Esta é uma declaração maravilhosa para fazer a si mesmo: antes eu era cego, agora posso ver. Talvez você estivesse cego para o seu bem, cego para suas oportunidades, cego para suas pistas intuitivas, cego para as aparências, confundindo amigos com inimigos. Quando você está desperto para o seu bem, você sabe que não há inimigos, pois Deus utiliza cada pessoa e situação para o seu bem. Obstáculos são amigáveis, e obstáculos são trampolins. Com Deus, você se torna invencível. Esta é uma declaração muito poderosa. O poder invencível de Deus varre tudo à sua frente. Eu cavalgo nas ondas para minha terra prometida. Nas ondas, eles o levam ao seu destino, livre da ressaca do pensamento negativo, que o puxaria para baixo. Seus pensamentos e desejos estão sempre levando você a algum lugar. Prentice Mulford diz: o propósito persistente, esse desejo forte, esse desejo incessante, é uma semente na mente. Está enraizado lá, está vivo. Nunca para de crescer. Há uma lei maravilhosa envolvida nisso. Esta lei, quando conhecida, seguida e confiável, leva cada indivíduo a resultados poderosos e belos. A lei seguida de olhos abertos, leva a cada vez mais felicidade na vida, mas seguido cegamente com os olhos fechados, leva à miséria. Isso significa que o desejo é uma tremenda força vibratória, e deve ser direcionado corretamente. Tome esta afirmação: eu só desejo o que a inteligência infinita deseja através de mim. Eu reivindico o que é meu por direito divino, e sob a graça de uma maneira perfeita. Você então deixará de desejar as coisas erradas, e os desejos certos tomarão seu lugar. Seus desejos lúgubres são atendidos de forma tediosa, seus desejos impacientes são demorados ou realizados com violência. É importante nunca perder de vista isso. Muitas situações infelizes foram provocadas por desejos sombrios ou impacientes. Vou dar o exemplo de uma mulher casada com um homem, que queria que ela fosse a algum lugar com ele todas as noites. Isso a cansava, e noite após noite ela desejava impacientemente poder ficar em casa e ler um livro. O desejo era tão forte que começou a brotar. O marido dela saiu com outra mulher. Ela perdeu ele e seu apoio, mas ela teve tempo para ficar em casa e ler um livro. Nada nunca veio sem ser convidado em sua vida. Prentice Mulford também tem algumas ideias interessantes sobre o trabalho. Ele disse: para ter sucesso em qualquer empreendimento, qualquer arte, qualquer ofício ou qualquer profissão, simplesmente mantenha-o sempre persistentemente fixado na mente como um objetivo, e então estude para fazer todo o esforço para que isso se torne uma brincadeira ou recreação. No momento em que se torna um trabalho árduo, não avançamos. Ao relembrar minhas experiências no mundo da arte, vejo como isso é verdade. Da Academia de Belas Artes da Filadélfia, vieram 8 homens, todos mais ou menos da mesma idade, que se tornaram artistas distintos e bem-sucedidos. Eles foram chamados de os 8 na arte contemporânea. Nenhum deles jamais foi conhecido por trabalhar duro. Eles nunca se basearam na antiguidade, eles nunca fizeram nada de forma acadêmica. Eles simplesmente se expressaram. Eles pintavam e desenhavam porque adoravam, por diversão. Eles contam uma história divertida de um deles, que se tornou um artista paisagista muito conhecido, levando muitas medalhas e menções honrosas em exposições. Ele tinha uma exposição individual na cidade de Nova York, em uma das grandes galerias, e estava sentado lendo um jornal. Uma mulher entusiasmada correu até ele e disse:
você pode me dizer alguma coisa sobre o homem maravilhoso que pintou esses quadros adoráveis? Ele respondeu, claro, eu sou o cara que pintou esses quadros. Ele pintava por diversão, não se importava se as pessoas gostavam ou não de seus quadros. Antes eu era cego, agora posso ver, meu trabalho certo, minha autoexpressão perfeita. Antes eu era cego, agora posso ver clara e distintamente o plano divino da minha vida. Antes eu era cego, agora posso ver que o poder de Deus é o único poder, e que o plano de Deus é o único plano. O pensamento de raça ainda está com a crença na insegurança. Desperta, tu que dormes. Deus é a sua eterna segurança da mente, corpo e assuntos. Não perturbe o vosso coração, nem tenhais medo. Se você estivesse bem desperto para o seu bem, não poderia ficar perturbado e temeroso. Acordar para a verdade, que não há perda, falta ou fracasso no reino da realidade, perda, falta e fracasso desapareceriam de sua vida. Eles vêm de suas próprias imaginações vãs. O seguinte é um exemplo, ilustrando o funcionamento da lei. Há alguns anos, quando estava em Londres, comprei uma caneta tinteiro maravilhosa em uma loja de lá. Era uma marca japonesa e se chamava Caneta Namik. Era bem caro e me deram, com ela, a garantia de que duraria 30 anos. Fiquei muito impressionada, porque todo verão, no dia 5 de agosto, eles me escreviam perguntando como a caneta estava indo. Alguém poderia pensar que eu tinha comprado um cavalo. Não era uma caneta comum e foi muito satisfatória. Sempre a carreguei comigo e um dia a perdi. Imediatamente comecei a negar a perda. Eu disse, não há perda na mente divina, portanto não posso perder a caneta Namik. Ela será devolvida para mim ou seu equivalente. Nenhuma loja que eu conhecia na cidade de Nova York tinha essas canetas, e Londres estava muito longe, mas tinha confiança divina, não podia perder a caneta Namik. Um dia, indo ao longo da Quinta Avenida em um ônibus, meu olho captou uma placa em uma loja por uma fração de segundo. Parecia se destacar na luz. Dizia, Oficina de Artesanato Oriental. Eu nunca tinha ouvido falar, mas tive um forte pressentimento de entrar e pedir uma caneta Namik. Desci do ônibus e entrei na loja e perguntei. A vendedora respondeu, sim, temos uma grande variedade, eles acabaram de ser reduzidos a $2,50. Louvei ao Senhor e dei graças. Comprei 3 e contei essa história em uma de minhas reuniões. Elas foram vendidas rapidamente quando as pessoas correram para obtê-las. Este foi certamente um trabalho incrível da lei, e eu estava bem desperta para o meu bem, não deixei nenhuma grama crescer sob minha liderança intuitiva. O estudante da verdade sabe que deve provar o princípio em seus assuntos diários. Reconhece-me em todos os teus caminhos, e eu encaminharei os teus caminhos. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Que fé maravilhosa Jesus Cristo teve no homem! Ele mantinha a visão da raça vindoura. O homem feito à semelhança e imagem de Deus, a nossa imaginação. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele explicou às pessoas que elas estavam sob um sistema de presentes. Deus era o doador, o homem o receptor. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que vos digo não falo de mim mesmo, mas do Pai que habita em mim, ele faz as obras. Ele disse às pessoas para buscar o reino das ideias perfeitas, onde todas as coisas lhes seriam acrescentadas. Ele os acordou. Enquanto eu era cego, agora posso ver, não há nada a temer, pois não há poder para ferir.
vejo claramente diante de mim o caminho aberto da realização. Não há obstáculos em meu caminho. Tu fizeste ter domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmo, capítulo 8, versículo 6. Capítulo 4. A glória do Senhor. No dicionário, encontro a palavra glória, definida como resplendor, esplendor. Meus olhos viram o resplendor do Senhor, que significa a lei em ação. Não podemos ver Deus, pois Deus é princípio, é poder, é a inteligência suprema dentro de nós, mas o que vemos são as provas de Deus. Prova-me com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas da audição e derramar sobre você uma bênção tão grande, que não há espaço suficiente para recebê-la. Provamos Deus direcionando o poder de Deus e confiando nele para fazer a obra. Toda vez que recebemos uma manifestação, provamos Deus. Se você não recebeu os desejos do coração, você pediu errado, isto é, você não orou corretamente. Você recebe sua resposta da mesma forma que enviou sua demanda. Seus desejos sombrios são atendidos de forma tediosa, seus desejos impacientes são demorados ou realizados com violência. Suponha que você esteja se ressentindo da falta e da limitação, e vivendo em um ambiente pobre. Você diz com grande sentimento: quero morar em uma casa grande, com belos cenários. Mais cedo ou mais tarde, você pode encontrar um zelador em uma casa grande e bonita, mas não tem participação nessa opulência. Essa ideia me ocorreu quando eu passava pela casa e terreno de Andrew Carnegie na Quinta Avenida. Estava tudo fechado e a entrada e as janelas fechadas com tábuas. Havia apenas uma janela aberta no porão. Este é o lugar onde o zelador morava. Certamente era uma imagem triste. Então peça, ou deseje, com louvor e ação de graças, para que você veja a glória da lei em ação. Toda a vida é vibração. Você combina com o que percebe, ou combina com o que vibra. Se você está vibrando com a injustiça e o ressentimento, você o encontrará em seu caminho, a cada passo. Você certamente pensará que é um mundo difícil e que todos estão contra você. Hermes Trismegisto disse há vários milhares de anos: para mudar seu humor, você deve mudar suas vibrações. Eu faço ainda mais forte, eu digo, para mudar seu mundo, você deve mudar suas vibrações. Ligue uma corrente diferente em sua bateria de pensamento e você verá a diferença imediatamente. Suponha que você esteja se ressentindo das pessoas e dizendo que não é apreciado. Faça essa afirmação: Deus me aprecia, portanto, o homem me aprecia e eu me aprecio. Imediatamente você encontrará algum reconhecimento no exterior. Você agora é um mestre de obras e suas ferramentas são suas palavras. Certifique-se de estar construindo construtivamente, de acordo com o plano divino. O juiz Trovard disse: o homem é um distribuidor do poder divino, ele não cria essa força. Encontramos em Hebreus: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Hebreus, capítulo 2, versículos 6 a 8. Agora estamos entrando em uma era de compreensão. Não temos mais a fé dos camponeses, temos a fé compreensiva. Salomão disse: com todas as suas conquistas, obtenha entendimento, compreensão do funcionamento da lei espiritual, para que distribuamos esse poder dentro de nós de forma construtiva. A lei das leis é fazer aos outros o que você faria, pois, tudo o que você envia volta, e o que você faz aos outros, será feito a você.
Assim, a mulher que se abstém de criticar, se salva da crítica. Pessoas críticas estão sempre sendo criticadas. Elas estão vivendo nessa vibração. Elas também têm reumatismo, pois os pensamentos ácidos produzem ácido no sangue, o que causa dor nas articulações. Li um artigo no jornal, dizia que um médico tivera uma experiência peculiar com um de seus pacientes. A mulher tinha furúnculos toda vez que sua sogra a visitava. Não há nada de peculiar nisso, pois ela estava fervendo por dentro. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem que estavam em uma raiva fervente, então os furúnculos apareceram em seu corpo. Isso não inclui todas as sogras. Conheci algumas muito maravilhosas que trouxeram apenas paz e harmonia com elas. Problemas de pele mostram que alguém está sob sua pele. Você ficou irritado ou furioso. Aqui vemos novamente que o homem dá direção a este poder divino, através de si mesmo. Vibrante a este poder, todas as coisas estão sob seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Que quadro de poder e domínio para o homem! O homem tem poder e domínio sobre os elementos. Devemos ser capazes de repreender o vento e as ondas. Devemos ser capazes de acabar com a seca. Li no jornal que as pessoas em um determinado distrito de seca foram solicitadas a não cantar, não vai chover mais. Conhecendo algo de metafísica, eles perceberam o poder das palavras negativas. Eles sentiram que tinha algo a ver com a seca. Devemos ser capazes de parar inundações e epidemias, pois ao homem é dado poder e domínio sobre todas as coisas criadas. Toda vez que recebemos uma manifestação, estamos provando nosso poder e domínio. Devemos ser elevados em consciência para que o Rei da Glória entre. Ao lermos a declaração, se o teu olho for único, todo o teu corpo estará cheio de luz. Parecemos inundados com um brilho interior diante desta declaração. O olho único significa ver apenas o bem, não ser perturbado pelas aparências do mal. Como Jesus Cristo disse, não julgue pelas aparências, julgue o julgamento justo, correto. Existe uma lei oculta da indiferença. Jesus Cristo conhecia esta lei. Nenhuma dessas coisas me comove. Nenhuma dessas coisas me perturba, poderíamos dizer em nossa linguagem moderna. O egoísmo e o pessoal trarão derrota e fracasso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A faculdade de imagem é uma faculdade criativa, e suas imagens de medo aparecerão no exterior, resultado de sua própria imaginação distorcida. Com um único olho, o homem vê apenas a verdade. Ele vê através do mal, sabendo que dele vem o bem. Ele transmuta a injustiça em justiça, e desarma seus aparentes inimigos enviando boa vontade. Ele agora é apoiado por inumeráveis hostes do poder, pois o único olho vê apenas a vitória. Lemos na mitologia do Ciclope, uma raça de gigantes que dizem ter habitado a Sicília. Esses gigantes tinham apenas um olho no meio da testa. A sede da faculdade de imagem está situada na testa, entre os olhos, então esses gigantes lendários vieram dessa ideia. Você é, de fato, um gigante, quando tem um único olho. Jesus Cristo, o maior de todos os mestres, reiterou: agora é o tempo designado, hoje é o dia da vossa salvação. Alguns dias atrás, vi um filme que mostrava a futilidade de tentar viver ou trazer de volta o passado. É um filme francês e se chama Um Carnet de Baile. É a história de uma mulher que, aos 16 anos, foi ao seu primeiro baile. Ela agora é uma viúva de cerca de 35 anos. Ela se casou por dinheiro e nunca conheceu a felicidade.
Ao queimar papéis velhos, ela se deparou com um programa de dança desbotado. Nela estavam os nomes de 6 homens com quem ela dançou no baile. Cada um jurou amá-la por toda a vida. Enquanto ela se senta com o programa nas mãos, a memória é retratada na tela, uma cena de beleza, os dançarinos quase flutuando ao som de uma valsa fascinante. Sua vida agora está vazia e ela decide recuperar sua juventude perdida, descobrindo o que aconteceu com os homens cujos nomes estavam no programa. Um amigo que está com ela diz: "Você não pode recuperar sua juventude perdida, se você voltar, perderá as coisas de hoje." No entanto, ela vai em busca deles, e contudo, vem a desilusão. Ninguém se lembrava dela. Quando ela perguntava: "Você não se lembra de mim? Eu sou Christine." Eles respondiam: "Christine quem?" Não se lembravam. Alguns deles estavam vivendo vidas sórdidas. Por fim, ela retorna à cidade de sua infância, onde vivia o 5º homem. Ele havia se tornado um cabeleireiro. Ele falava com ela alegremente dos velhos tempos, enquanto lhe dá um aceno permanente. Ele disse: "Acho que você não se lembra do seu primeiro baile, foi aqui mesmo nesta cidade, e hoje à noite haverá um baile no mesmo lugar. Venha comigo, vai lembrá-la dos velhos tempos." Ela vai ao baile, tudo parece barato e espalhafatoso. Pessoas pouco atraentes e mal vestidas estão na pista de dança. Ela pede à orquestra que toque sua valsa, a valsa de sua juventude perdida. Seu acompanhante lhe diz que os outros não vão gostar de uma valsa tão antiquada. No entanto, eles tocam. O contraste é demais, todas as suas ilusões desapareceram. Ela percebe que o que ela se lembra nunca existiu realmente do jeito que ela pensou que existia. Era apenas uma ilusão do passado. Ela não podia recapturar seu passado. Foi dito que os 2 ladrões na cruz representavam os ladrões do tempo. Um falou do passado e outro do futuro, e Jesus Cristo respondeu: "Agora é o tempo determinado, hoje estarás comigo no paraíso." No antigo poema sânscrito nos é dito: "Olhe bem, portanto, para este dia." Tal é a saudação do Aurora. Toda preocupação e medo são ladrões de tempo. A lei oculta subjacente à indiferença é uma das mais profundas, pois contém a obtenção de um estado de consciência, no qual o mundo exterior da sensação não tem influência sobre a ação da mente, e pode, portanto, estar em completa unificação com a mente divina. A vida da maioria das pessoas é uma sucessão de perturbações, carência, perda, limitação, sogras, senhorios, dívidas ou injustiças. Esse mundo era popularmente conhecido como um vale de lágrimas. As pessoas estavam todas envolvidas em seus próprios assuntos, lutando suas batalhas e carregando seus fardos. Se um homem julga pelas aparências, na maioria das vezes ele se encontra em uma arena. A arena de condições adversas enfrentando leões de carência e limitação. Se seu olho for mau, se você estiver imaginando condições adversas, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti for escuridão, quão grande é essa escuridão? A luz do corpo é o olho interior, ou faculdade de imagem. Se, portanto, teu olho for único, você está vendo apenas um poder, um plano e um planejador, seu corpo e seus negócios estarão cheios de luz. Veja-se, diariamente, banhado na luz do Cristo. Este esplendor interior é um poder invencível, e dissolve qualquer coisa que não seja divinamente planejada. Dissolve toda aparência de doença, carência, perda ou limitação. Dissolve condições adversas, ou qualquer arma que se forme contra você. Temos sempre ao nosso comando esta luz quando seu olho é único.
Devemos aprender a acender esta luz, com a mesma segurança com que acendemos a luz elétrica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas certas vos serão acrescentadas. O provérbio chinês diz: o filósofo deixa o corte de seu casaco para o alfaiate. Então, deixe o plano de sua vida para o planejador divino, e você encontrará todas as condições permanentemente perfeitas.